Na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. É a segunda mensagem que o pastor traz sobre o tema: eles não obedecem ao Evangelho. Palavra do nosso Deus. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus irmãos amados, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus, eu tenho dito aqui, eu falei domingo passado que nós estamos vivendo uma nova aliança, que a Bíblia diz é de melhores e superiores promessas. E poucas pessoas entendem, poucas pessoas compreendem o que de mais precioso Deus faz através desse novo pacto, através dessa nova aliança. A coisa mais preciosa, meus irmãos amados, que Deus realiza na vida do seu povo, neste novo pacto, da graça de Deus, é que Deus coloca dentro de cada um dos seus filhos o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós, e é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, quem faz com que nós vivamos uma vida de obediência à palavra. É Ele que nos constrange a obedecer o Evangelho. Na antiga aliança, no antigo pacto, na lei, o homem, ele era totalmente incapaz, ele não conseguia obedecer a Deus de uma maneira perfeita. Você lembra que eu falei aqui domingo de manhã, domingo passado, que a antiga aliança, o antigo pacto, toda a história do Velho Testamento, você vê isso na sua Bíblia, é um trágico relato, foi a palavra que eu usei aqui, é um trágico relato das inúmeras desobediências a Deus. O povo judeu desobedecia a Deus constantemente, só fazia desobedecer a palavra. Por mais que os judeus fossem ensinados pelos profetas, e Deus levantou muitos profetas para ensiná-los a palavra, por mais que eles ouvissem a palavra de Deus, por mais que eles fossem exortados, mas eles não conseguiam viver em obediência, eles não conseguiam obedecer. Por quê? Porque isto era a consequência da natureza imperfeita do homem. Todos nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. Enquanto o homem está morto em delitos e pecados, é absolutamente impossível, meu irmão, que ele obedeça a Deus. Não adianta, ele não consegue. A sua natureza é má, é perversa. A carne é inimizade contra Deus. Por isso que ele não conseguiu obedecer, ele não conseguiu se submeter à voz de Deus. Só que nesta nova aliança, meus irmãos, Paulo diz aos Hebreus que ele, com um único sacrifício, fez o quê? Nos aperfeiçoou para sempre. Diga para sempre. Diga estou perfeito para sempre. Então, neste novo pacto, meus irmãos, tudo se faz novo. O Senhor nos dá espírito novo, o coração novo. Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, diz a Bíblia. É o único transplante que é feito, que não tem perigo de haver rejeição. Não há rejeição, meu irmão. É um transplante visível, não precisa abrir o peito com bisturi. Deus vai lá com o Espírito Santo e opera este milagre maravilhoso. E para que a coisa se torne perfeita, Ele põe dentro de cada um de nós o quê? O Espírito Santo. E Ele mesmo, Deus, meus irmãos, é que faz com que nós andemos nos seus estatutos, que nós guardemos a sua palavra. Senão nós não teríamos condição de viver em obediência a Deus. Nós iríamos proceder tal qual os judeus procederam no passado. Vamos ver isso, por favor, rapidamente. Vamos rever em Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Diz assim a palavra: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então veja, isso é uma promessa de Deus, é a voz de Deus através do profeta. Então, quem são estes aqui que Deus está dizendo, eu vou tomá-los dentre todas as nações? Quem são esses que Deus toma dentre todas as nações? São os seus escolhidos,
São aqueles que Paulo disse, o Senhor os predestinou em amor. O Senhor os predestinou em amor. Segura um pouquinho aí e venha, por favor, no livro de Romanos, para você compreender um pouquinho melhor ainda isso aí. Romanos capítulo 9, versículo 23. Você vai entender quem são esses. Diz assim a palavra do apóstolo Paulo: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Veja, há vasos de misericórdia que Paulo diz, o Senhor Deus preparou desde quando? De antemão. O que significa de antemão? Desde antes da fundação do mundo. Versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Não só dentre os judeus, meus irmãos, mas também dentre os gentios. Então veja, meus irmãos amados, Deus chama o seu povo, os seus eleitos, os seus predestinados, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quem são os gentios? Os estrangeiros, todas as outras nações da terra. Então em todas as nações da terra há os escolhidos de Deus. Você sabe que uma das verdades bíblicas que norteia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, qual é? É que há neste mundo duas descendências: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os vasos de honra e os vasos de desonra. Então Deus chamou, né? Ele disse, olha, chamarei dentre todos os povos da terra. Então Ele chama, esses que Ele chama obedecem o Evangelho, eles são regenerados. A Bíblia diz, renascidos da semente incorruptível. E esses que Deus chama, eles têm dentro deles o que? O Espírito Santo de Deus. E os que não foram chamados, pastor? Quem é esta gente? São os vasos de desonra. É a semente da perdição. No versículo 22, Paulo diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. Você vê, vasos de ira preparados para a perdição. Eles não são chamados, eles nunca são regenerados, eles não são renascidos da semente corruptível, e eles não têm o Espírito Santo de Deus, e por consequência nunca obedecem o Evangelho. Nunca vão obedecer o Evangelho, morrem na desobediência. Não há possibilidade de obedecer nunca. Por isso que você vê aí que todos os dias morrem pessoas que nunca obedecem a palavra, jamais submetem a palavra. Por isso que você vê que às vezes dentro das igrejas tem gente que está com Bíblia debaixo do braço, usando saudações religiosas, mas que não obedece o Evangelho. Não obedecem, não são de Deus, é o joio no meio do trigo. Você vê o que é que Pedro diz sobre eles? 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Pedro disse assim: pedra de tropeço em rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Você vê, foram postos aonde? Neste mundo, para quê? Para desobedecer a palavra. Eles podem ouvir o Evangelho 500 milhões de vezes, meus irmãos, mas eles jamais poderão obedecer o Evangelho. Jamais. Por isso que às vezes você diz, você vê que o irmão falou aqui no testemunho, como é que pode? A pessoa está dentro da igreja, será que não, esse pessoal não ouve o Evangelho? Ouve o Evangelho, mas não consegue obedecer o Evangelho. Aí diz assim, como é que pode um crente fazer isso? Não é crente, nunca foi crente, pode ter nome de crente, mas na realidade nunca foi crente. Judas também se pronunciou na sua epístola, antes de chegar em Apocalipse, um pouquinho à frente. Judas, no versículo 19, ele disse assim: são estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Você vê, olha, não tem o Espírito Santo, nunca vão ter o Espírito Santo. Eles promovem divisões, são sensuais, quer dizer, eles são pecadores irreconciliáveis com Deus. Morrem no pecado, morrem na desobediência. São aqueles anjos decaídos que aprove a Deus permitir que eles assumissem um corpo de carne igual a mim, igual a você. Só que a Bíblia diz que eles são vasos de ira
destinados à perdição. Nós somos o quê? Vasos de misericórdia, que para a sua glória o Senhor preparou de antemão. Agora, volte outra vez lá em Ezequiel, para a gente continuar o texto. Ezequiel 36, versículo 25. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós. Esta água pura o que é? A palavra, é a palavra da graça. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Você vê, tudo é Deus que faz, não é o homem que faz. O homem está morto, mas Deus diz: olha, eu vou fazer isso, eu vou aspergir água pura, eu vou fazer a palavra de verdade chegar até você, eu vou te purificar de todas as tuas imundícias, tanto as imundícias da carne, como as imundícias espirituais. Você viu o testemunho do irmão? Distante no interior, ouvindo a rádio, envolvido com corrente, casa de bênção, universal, fogueira santa, óleo, campanha da lágrima, né? E escarlata, não sei de quê. Irmãos, o que faz uma pessoa, mesmo sem vir à igreja, só em ouvir pela rádio, romper com tudo isto aí e abraçar a verdade? A palavra. Isso é Deus que faz, e a palavra, só esta palavra de graça faz isso, meu irmão. Aí você diz: pastor, mas por que há tanta gente que ouve e continua lá? Porque a palavra só age na vida dos eleitos de Deus. Isso eu chamarei os meus dentre todos os povos da terra. Quer dizer, dentre todos os povos que são meus eu vou chamar, vai ter que sair. Os que não são vão ter que permanecer lá até o fim. Amém? Então no versículo 27: porei dentro de vós o meu espírito, e farei, olha, é Deus que faz, Deus está dizendo, eu vou fazer com que eles andem nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Então, todo este processo, meus irmãos, do novo nascimento, começa com a água pura que é aspergida, a palavra que é pregada, o evangelho da graça de Deus, quando ele é anunciado. Só esta palavra de graça tem este poder. Por isso que quando Paulo escreveu aos coríntios, aos irmãos lá da igreja de Corinto, a sua segunda epístola, 2 de Coríntios capítulo 5, confira por favor na tua Bíblia, 2 de Coríntios 5, versículo 18 e 19, veja o que diz a palavra. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus. Diga, tudo provém de Deus. Fala para o irmão do lado, diga, tudo provém de Deus, meu irmão. Tudo provém de Deus. Como é bom você saber que tudo provém de Deus, né? Diga, Deus está no controle. Quer dizer que não é o diabo que está no controle, pastor. Não, o diabo está amarrado, derrotado, humilhado, largado lá nas profundezas do inferno e algemas eternas, meu irmão. Quem comanda tudo é Deus, o Deus soberano. Então, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da condenação. Satanás vai te pegar. Não, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, a palavra da graça de Deus, ela reconcilia o homem com Deus. Agora isso é muito interessante, porque isso aqui está falando da nossa preexistência. Você só pode reconciliar alguém com outro se já esteve junto. Já esteve junto. Você diz assim: olha, fulana estava separada do marido há 10 anos. Não é que agora se reconciliaram? Só pode se reconciliar quem já esteve junto. Então a palavra da graça nos reconcilia com Deus. Pastor, quando é que nós estivemos juntos com Deus? Irmãos, no concílio eterno, quando nós éramos apenas espíritos angelicais. Quando o Senhor Deus nos predestinou, o pecado de Adão nos matou, nos separou de Deus, mas agora, nesta nova aliança, através da palavra, nós somos o que? Reconciliados com Deus outra vez. A igreja hoje é o concílio de Deus aqui na terra. É o concílio de Deus. No versículo 17 diz assim: e assim
Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, diga amém. Você vê, é fácil, todo mundo diz, né? Mas não basta dizer que está. Paulo diz, olha, se alguém está, ele não diz amém. Ele diz, não, se alguém está, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas antigas são essas aqui que já passaram? A velha natureza adâmica, a velha natureza de Adão que estava em nós, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a cegueira espiritual, a lei, os fardos pesados, os sacrifícios, aquele espírito de desobediência que havia dentro de cada um de nós. Nós éramos desobedientes à palavra. Então ele disse, olha, tudo se fez novo. Nova natureza, olhos iluminados, obediência à palavra, espírito novo, coração novo, o Espírito de Deus dentro da nossa vida, tudo se fez novo, é uma nova criatura, amém? 1 de Pedro, lá no final, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, então diz assim a palavra: pois fostes regenerados. Fostes ou não fostes? Fostes. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o batismo nas águas. Não. Mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No texto grego original, esta palavra regenerado é anagenaó, que significa gerar de novo, fazer nascer novamente, nascer de novo, é isso que significa no texto grego. Então, esta regeneração, meus irmãos, que todos aqueles que Deus predestinou têm que passar nessa nova aliança, nessa nova dispensação, isto é uma operação do Espírito Santo, que o Espírito de Deus opera na vida do seu povo através da palavra. Essa regeneração é uma transformação tão grande que Deus faz acontecer na vida moral do homem. A coisa é tão forte, meu irmão, ele é transformado de uma maneira tão absoluta, tão tremenda, tão total, tão completa, que ele jamais conseguirá viver uma vida de pecados. Jamais conseguirá, não adianta, não tem jeito. Quando a pessoa é regenerada, quando ela passa por este processo aqui, ela passa a ter uma verdadeira paixão pela obediência a Deus. Ela é um apaixonado pela Bíblia. Mas ela passa também a nutrir um verdadeiro ódio pelo pecado. Ela nutre um verdadeiro ódio pela mentira, pelo falso evangelho, pelas coisas que Deus abomina. Se você vê uma pessoa que tem Bíblia, que tem nome de crente, e ele não abomina as coisas que Deus abomina, e ele não detesta as coisas que Deus detesta, não é crente. É um falso crente, é um enganador, é o joio que está introduzido no meio do trigo. Amém? Então, até Deus estabelecer a nova aliança, todos nós, sem exceção, andávamos separados de Deus, como muitos ainda estão lá fora. Mas no tempo de Deus serão chamados, serão reconciliados com Deus. Nós vivíamos, meus irmãos, como inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, nós estávamos espiritualmente mortos em delitos e pecados. Então, em 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, para você entender ainda melhor, diz assim: porque, estou lendo 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22, na Bíblia do altar, está na página 274, ó, se você quer ter Bíblia dessa aqui grande, letra gigante, aproveita a promoção que a Sociedade Bíblica do Brasil está fazendo aqui de lado. Custa R$50 essa Bíblia, está vendendo por 19. Corre lá essa semana antes que acabe. Viu? Então diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, porém, é o que? Espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então vamos entender isto aqui. Em Adão, todos o que? Morrem. Todos nós morremos em Adão. Mas a Bíblia diz o que? Em Cristo, o segundo Adão,
todos serão vivificados. Agora Paulo explica, ele diz, olha, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. O que significa primeiro o natural? É que primeiro esta ressurreição é do homem natural. Primeiro vem a ressurreição enquanto você está neste corpo de carne, neste corpo de pecado. Agora depois vem a ressurreição espiritual, quando todos que são filhos de Deus vão ressuscitar dentre os mortos. Então primeiro o natural. Enquanto eu estou nesse corpo de carne, o Senhor já me dá uma ressurreição. Eu estava morto em delitos e pecados, o Senhor me deu vida. Você quer ver como é que Jesus explicou isto? Abra no livro de João. João capítulo 5. Jesus explicou isso aqui. João capítulo 5, versículo 25. O Senhor disse assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, quer dizer, olha, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que é essa aqui? Esta é a primeira ressurreição. Esta é a ressurreição do homem natural, do homem ainda num corpo de carne. Quando ele ouve a voz, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que você está aqui? Por que você é um crente? Por que você teve a sua vida transformada? Por que você estava morto em delitos e pecados? Muitos na macumba, outros bebendo, fumando, injetando droga na veia, né? Cheirando cocaína, na prostituição, no adultério, né? Roubando, matando, fazendo coisas desonestas. E de repente alguma coisa aconteceu que transformou você por inteiro. E hoje você é uma pessoa íntegra. Você hoje é uma pessoa nota 10. Você hoje é uma pessoa que tem temor a Deus, que se esmera em viver uma vida limpa. Você vive uma vida de agiar de santidade. Por quê? Porque você ouviu a voz do Filho de Deus, e ele disse: aqueles que ouvirem a voz viverão. Porque você era ovelha. Pastor, interessante, pastor, eu ouvi, meu vizinho estava junto comigo, ouvimos, e não aconteceu nada com ele. Pois é, isso acontece com as ovelhas. Cabrito não pode ouvir a voz do bom pastor. A voz do bom pastor é somente para as ovelhas. Então, esta é a primeira ressurreição. Aquela que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz o quê? E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Agora no versículo 28, um pouquinho à frente, o Senhor disse assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus disse: olha, não te admire disso aí não. Você não fica admirado por essa transformação que acontece com os homens não, porque vai vir coisa muito maior do que isso aí. Vai chegar uma hora que todos aqueles que se acham no túmulo, todos aqueles que já morreram, que não existem mais no corpo de carne, também vão ouvir a voz de Deus e vão sair dos túmulos. Aleluia. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Agora ele está falando aqui da ressurreição dentre os mortos. Esta é a segunda ressurreição, que é a espiritual. Paulo disse: mas primeiro é a natural, depois a espiritual, né? A espiritual só vai acontecer quando? Na segunda vinda de Cristo. Agora ele fala: todos vão ressuscitar, todos. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, vida eterna. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Quem são os que irão para a ressurreição da vida? Os que tiverem feito o bem, os que obedecem ao Evangelho. Porque, irmãos, só pode fazer o bem quem obedece ao Evangelho. E só pode obedecer ao Evangelho aquele que foi predestinado para a salvação. Pastor, você diz assim: e aqueles, pastor, predestinados que morreram antes do Senhor Deus estabelecer esta nova aliança? Porque o irmão falou ainda há pouco que só pode ser salvo quem ouve a voz da graça de Deus, a palavra da graça de Deus. E aqueles que morreram, pastor, antes de Jesus vir, antes de Deus estabelecer esse novo pacto, aqueles que morreram sem ter o privilégio de ouvir o Evangelho, como é que fica? Perderam a salvação? Não pode um eleito de Deus perder a salvação. Eu vou te mostrar isso no livro de Pedro, Epístola de Pedro. Pedro responde a isto aqui. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne. Você vê, o que morreu foi a carne. Porque Deus não morre, meu irmão. Jesus é o único e soberano Deus. Aquilo que a Bíblia chama o Filho de Deus era a carne. O que estava dentro da carne era o próprio Deus, né? Então, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual, o que significa no qual? Em Espírito, né? Também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, como é que aconteceu aqui? O que Pedro está dizendo? Que quando Jesus morreu na cruz, a carne morreu, mas o Espírito não morre, que o Espírito é que é Deus. Ele, em Espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? Aqueles que viveram no mundo antes do dilúvio, que viveram em desobediência a Deus, se misturaram com a descendência de Caim, a terra ficou toda pervertida, Deus decidiu acabar com a raça humana toda. Noé ficou lá 100 e poucos anos pregando, ninguém deu ouvidos, só saiu Noé e a sua família. Mas não pode um predestinado ser salvo, perder a salvação, perdão, não pode, é impossível. Então, quando Jesus morreu na cruz, em Espírito, ele foi e pregou este evangelho de graça aos espíritos de prisão. Eles ouviram, creram e foram salvos. Amém? Mas ele diz aqui que a arca figurava o batismo. Que a arca era uma figura, era uma tipificação desse batismo que agora também nos salva. Que batismo é esse que a arca figurava? Aí os irmãos da lei, já vem na cabeça a arca, já vem logo água, a arca em cima, aí batismo na água. Não, ela figurava, meu irmão. Qual é o batismo que nos salva? O batismo com o Espírito Santo. Você quer ver como é? Veja aí em Tito. Segura lá, porque nós vamos voltar de imediato para lá, viu? Eu quero mostrar no capítulo 4 de Pedro depois alguma coisa, só para você ver. Tito capítulo 3, versículo 5. Veja o que diz Paulo: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Então aquela arcazinha lá, ela era uma tipificação desse batismo que nos salva hoje. Assim como Deus salvou Noé e sua família, ele hoje nos salva na arca do Espírito Santo. O Espírito Santo é a arca da salvação hoje, meu irmão. Só pode ser salvo quem tem o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo aqueles que o Senhor Deus predestinou para a salvação. Amém? Agora volta lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque aí vem a pergunta, né? Pastor, e depois do dilúvio? Teve tanta gente aí que morreu, né? Até a época de Jesus, quantos anos se passaram aí, e a turma morrendo, e ninguém ouviu o Evangelho? Aí Pedro diz assim, capítulo 4, versículo 6: pois para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Então ele não apenas pregou aqueles que morreram na desobediência antes do dilúvio, como ele pregou também aqueles que morreram, né, julgados segundo os homens na carne, mas vivificados no Espírito, vivos no Espírito segundo Deus. Então todos eles ouviram o Evangelho. Não pode um eleito se perder, meu irmão. Então isso era o plano de Deus, estabelecido por Deus, e teve que se cumprir na vida de todo o seu povo. Então a salvação só se concretiza, meu irmão, em Cristo Jesus. Esta regeneração, este novo nascimento, ele só pode acontecer na vida de um filho de Deus através do Evangelho. Então, quando o homem é regenerado, ele obedece ao Evangelho, por quê? Porque o Espírito de Deus efetua no homem o querer e o realizar. Aí ele não se mistura mais com as trevas,
Ele não consegue mais se pôr em julgo desigual com os incrédulos. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. O homem, quando é regenerado de verdade, quando ele tem no duro o Espírito Santo, porque uma coisa é você ter, outra coisa é dizer que tem, né? Quando ele é nascido de novo, meu irmão, ele não aceita mais o falso evangelho. Ele não aceita viver em comunhão com os falsos irmãos. Ele cuida de si mesmo e da doutrina. Você vê que tudo isso aqui Deus exigiu no passado. Ele exigia esse comportamento do povo judeu, mas eles não conseguiam obedecer. Não pode uma pessoa nascida de novo, meu irmão, viver em comunhão com as trevas. Não pode uma moça de Deus namorar um rapaz incrédulo que não vive a mesma fé que você, meu irmão. Não faça uma loucura dessa. Você não pode fazer isso de hipótese alguma. Então quem tem o Espírito de Deus, irmão, não desobedece. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que faz você obedecer. É Ele que cria em você esse temor. Não se põe em julgo desigual com os incrédulos. Eu expliquei domingo o que significa se colocar em julgo desigual, né? É quando você tem alguma coisa em comum entre você e o incrédulo, e os dois passam a batalhar junto para obter aquele êxito. Uma sociedade comercial, por exemplo, né? Um crente entrar para a maçonaria, ele está com o mesmo objetivo dos ímpios lá dentro, meu irmão. Como é possível uma coisa dessa? Isso é se pôr em julgo desigual com os incrédulos. Ele não aceita comunhão com os falsos irmãos. Paulo disse o quê? Se alguém que se diz irmão for avarento, ou idólatra, ou beberrão, ou maldizente, com esse nem ainda comais. Povo de Deus, meus irmãos, muitos até desobedecem isso porque não tem conhecimento. Nunca ninguém lhes ensinou isto, né? Aí mantém comunhão com falsos irmãos. Você vê que, como é que nós vemos hoje no mundo espiritual? Tirou catolicismo e tirou espiritismo, o resto, todo mundo diz que é evangélico. Todo mundo diz que é evangélico. Tudo é evangélico, tudo é crente, tudo é de Deus, com enxofre, com corrente, com não sei o que, né? Vale tudo agora. Não, não é assim. Você sabe que eu nunca compreendia muito bem, meus irmãos. Às vezes eu via dentro das igrejas pessoas que criavam divisões, criavam escândalo, faziam coisas horríveis, praticavam adultério, roubavam, faziam aquelas coisas diabólicas, e às vezes saía da igreja e a turma da igreja continuava com amizade com aquele povo. Eu não compreendia como era possível isso. Hoje a graça de Deus mostra, irmãos, que Deus não aceita esse tipo de comportamento. Olha, não tem jeito, eu não aceito. Às vezes assim, não, pastor Carlos é muito radical. Não, eu não sou radical, pelo contrário. Se eu fosse radical, não pregava graça, meu irmão. Quando a graça tivesse vindo, eu pá, vai para lá, rapaz. Já tenho minha convicção. Isso é a prova que eu não sou radical. Agora eu sou bíblico. Eu sou obediente à palavra. Eu obedeço a palavra porque é o Espírito que está dentro de mim me faz obedecê-la. Você vê que saiu uma turma aqui da igreja, uma turma de gente que não prestava. Semana passada morreu o pai de uma aí. O senhor não vai no enterro? Eu digo, eu? Não tenho nada que fazer em enterro de ninguém, meu irmão. Eu vou no enterro de um irmão da igreja, de uma pessoa de Deus, uma pessoa da graça, aí eu vou. Eu vou fazer o quê? A Bíblia diz, com esse nem ainda comais. Imagine para enterro. Chorar junto, botar a mão, fazer hipocrisia? Não, não vou. Não adianta que eu não vou, entendeu? Eu sou bíblico. Bíblico, isso é Bíblia pura. O povo de Deus tem que aprender a obedecer o Evangelho. Não entre nessa infantilidade, não, mas a gente tem que ter amor. Então vai reclamar com Deus lá em cima, meu irmão. Pega uma passagem aí da Varig, vê se a Varig tem passagem para o céu, e chega lá, pede uma audiência e diz, o negócio é o seguinte, o senhor está sendo muito rigoroso, Deus. Não pode ser assim, tem que ter amor pelos outros, né? Ah, é? Vai passar a mão na cabeça de serpente? Passa lá numa cascavelzinha, faz um carinho na bichinha. Por que você só quer fazer carinho num cachorrinho poodle? Não é um animalzinho igualzinho? Por que a discriminação com a pobrezinha da cascavel? Pô, mas não é verdade, irmão? Viu um cachorrinho poodle, pretinho, branquinho, cinza. Se alguém tiver um filhote cinza, quiser me dar de presente, eu quero. Aquela coisa fofinha que você bota no braço, dá um beijo, né? Aí aparece uma cobrinha coral, né, vermelha e pretinha. Ninguém quer fazer um carinho na bichinha. Deixa a pobrezinha, pega logo uma pedra, quer esmagar a cabeça dela. É ou não é? Por que na vida espiritual é diferente? Por que na vida espiritual, quando aparecem as serpentes, aí todo mundo quer passar a mãozinha na cabeça?
Vamos parar com a hipocrisia, meu irmão. Vamos obedecer a palavra, vamos obedecer o Evangelho. Amém? Por quê? O Senhor disse assim, olha, Paulo disse, olha, quando Jesus vier, meus irmãos, Ele vai trazer alívio para nós que somos atribulados, nós que somos perseguidos, nós que somos injuriados, nós que somos incompreendidos nesse mundo, mas Ele também vai trazer vingança, quando Ele vem com os anjos do seu poder em chama de fogo, contra aqueles que não obedecem o Evangelho. Esses serão banidos da sua face, irão para a destruição eterna e ponto final. Então, quem é de Deus, obedece a palavra de Deus. Pastor, mas o irmão falou que no passado Deus exigia isso. Exigia, mas o povo judeu não conseguia cumprir. Vamos ver isso lá no livro do profeta Josué. Josué capítulo 23. Confira por favor na tua Bíblia, versículo 6 e 7. Veja o que diz o Senhor. Então vamos lá, Josué 23, versículo 6 e 7. Isso é Deus falando. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Naquela época era a lei, né? Hoje é a graça, é o Evangelho, mas naquela época era a lei. Então exigia que eles guardassem a lei, cumprissem a lei, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Olha, Deus dizendo, vocês não vão se misturar com essa raça aí, vocês não vão se misturar com os cananeus, vocês não vão se misturar com a descendência de Cão e de Canaã, não pode se misturar com eles. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Você vê? Não se misture com eles, não faça menção do nome deles, dos deuses dele, né? Nem por eles façais jurar, não os sirvam, nem os adorem. Irmãos, isso é muito sério. Isso é coisa séria que o povo de Deus tem que atentar. Não pode negligenciar isso aqui. Agora, no versículo 8, aí Deus mostra qual era a única opção que eles tinham. Não tem outra opção, só tem essa aí. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegarei, como fizestes até ao dia de hoje. Então o que Deus está dizendo? Olha, você tem que se apegar a mim, você tem que se apegar ao meu povo, você tem que se apegar à minha palavra, você tem que se apegar à minha santidade. Nós vemos o povo de Deus aí querendo se apegar a homens, querendo se apegar a denominações, negligenciando a palavra por causa de amizades carnais. Dão muito mais valor a uma amizade do que a obediência à palavra. Não, mas sabe como é que é? Eu sei, não presta não, é um vagabundo, é um desclassificado, mas sabe como é que é? Eu tenho tanta amizade por ele, é uma pessoa tão boa, sabe? Tão carismática, um cara tão legal, tal. E negligencia a palavra. Isso não tem o Espírito Santo, esse não tem Deus, né? Então, eu pergunto a você, eles puderam obedecer a Deus? Não. Eles não conseguiram obedecer isso aqui. Por quê? Porque a natureza do homem decaída não permite que ele obedeça a Deus. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito, por isso que desobedeciam. Eu vou te mostrar isso no livro de Juízes, que é o próximo livro. Só você virar um pouquinho à frente. Juízes capítulo 1, versículo 19, olha só. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Olha só, Deus disse, vocês não se misturem, expulsa essa gente. Não expulsaram. Ah não, eles têm uns carros de ferro lá legal, vamos deixar a turma aí, de repente eles podem nos servir alguma coisa, né? Olha no versículo 27, diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanaaque, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Olha, Manassés não obedeceu a Deus. Versículo 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalharem forçados e não os expulsou de todos. Você vê, olha como é que a desobediência era. Deus disse, olha, expulsa a turma, não convive com ele. Quando se tornou forte, não, nós somos fortes, vamos colocá-los como escravos nossos. Mas Deus disse, não quero que eles trabalhem para vocês. É para expulsá-los, é para tirá-los do meio de vocês. Não obedeciam a palavra. Versículo 29. Efraim não expulsou os cananeus. Olha, Efraim veio lá, não expulsou os cananeus. Antes, continuaram com ele em Gezer.
Versículo 30, agora vem outro, Zebulon. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Versículo 31, vem outro, Assé não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquzibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Versículo 33, Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Agora pasme o que aconteceu, versículo 34. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer do vale. Chegou uma hora que inverteu a coisa, meu irmão. Aí a turma lá do diabo começou a colocar eles numa enrascada e botaram em cima da montanha, disse, não pode mais descer para o vale. Agora somos nós que tomamos conta daqui. Quer dizer, eles desobedeceram totalmente a Deus e acabaram se tornando vencidos ao invés de vencedores. Quando deveriam ser vencedores, se tornaram vencidos. Então, o que essa palavra está mostrando para a igreja? Irmãos, olha, essa coisa de fazer concessões não dá certo. Só traz prejuízo. Não faça concessões. Não te deixe levar pelo emocionalismo. Não te deixe levar por sentimentalismo, meu irmão. Não faça concessões. Porque tem gente que diz assim, não, mas tem que ter paciência com o irmão lá fora. Fez tanta coisa errada, está fazendo tudo ao contrário. Mas vamos ter calma, né? Vamos lá bater um papinho. Não vamos deixar a pessoa assim largada, não. Sabe? Aí começa a fazer concessões, não dá certo. Foi o que o povo judeu fez aqui, não dá certo. Pastor Carlos Magro, mas o irmão sabe que há muitos filhos de Deus, pastor, que não vivem afastados dos ímpios. Eu sei, há muitos deles. Mas sabe por quê? Eles vivem em desobediência à palavra, meus irmãos, por falta de conhecimento. Porque não pode uma pessoa que tem o Espírito Santo desobedecer à palavra. Aqueles que vivem desobedecendo é porque não têm conhecimento, nunca lhes foi ensinado essas verdades e porque são enganados por falsos ensinamentos. Há muitos falsos ensinamentos aí na praça. Os falsos mestres, os falsos pastores, eles estão por aí trabalhando. Quantas vezes você ouve ele dizer assim, não, isso aí que o pastor fala não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Quando nós nos juntamos com os ímpios, quando nós passamos a ter comunhão com as trevas, aí é que nós vamos exercer influência sobre as trevas. Quando há esta comunhão, a nossa luz vai passar para eles. Irmãos, isto é absolutamente impossível. Não tem esta possibilidade. Às vezes a mocinha crente diz, não, eu estou namorando um rapaz, ele é católico, idólatra. Não, eu estou namorando um rapaz, ele é macumbeiro. Sabe, pastor, sexta-feira ele bota o charutão aqui na boca, lá no centro, dá umas baforadas daquela braba, pega uma quenga de coco com uma cachaçinha que o Exu manda ele beber. Mas é gente boa, pastor. Eu estou namorando, pastor, porque eu tenho certeza, pastor, tenho certeza que através de mim, Jesus vai converter ele. É? Olha, eu nunca vi, meu irmão, 44 anos de vida, uma pessoa pegar uma luva branca, faz um teste isso, um dia de bastante chuva como foi ontem, põe uma luva branca, bem branquinha aqui, e vai cuidar do jardim da tua casa com ela, cuida bastante, lambuza bem a luva branca na terra, vê se a terra vai ficar branca. A luva branca é que vai ficar preta, ela é que vai ficar preta, meu irmão. Não há, eu nunca vi isso aqui acontecer. Nunca vi, é absolutamente impossível. Então, não caia nesse engodo. Eu nunca vi lama ficar branca, porque está em contato com luvas brancas. Nunca vi isso. Eu vi as luvas brancas, quando estão em contato com a lama, ficar preta. É isso que a história tem mostrado, é isso que a experiência do dia a dia da vida tem apresentado. E os exemplos são muitos, meu irmão. Quem seguiu esses falsos ensinamentos e abriu concessão, quebrou a cara. Quebrou a cara, rebenta casamento, rebenta família, rebenta filho, rebenta empresa, rebenta tudo, meu irmão. Você vê o que é que Paulo diz sobre isto? 1 de Coríntios, para você não achar que é só pensamento do pastor, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 33.
Veja o que Paulo diz. Olha se Paulo não está dizendo exatamente isto. Ele diz assim: não vos enganeis. Quer dizer, que há muita gente enganada, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer que uma pessoa que tem bons costumes, se ela começa a conviver com pessoas ímpias, que tem más conversações, não é aquela pessoa que tem bons costumes que vai exercer influência sobre ele. Eles é que vão corromper os teus bons costumes, meu irmão. É isso que a Bíblia está mostrando aqui no português claro. Então, quantas vezes, meus irmãos, você ouve às vezes pregadores, pastores argumentar, dizer, não é bem desta forma. Jesus nunca se separou daqueles que pregavam falsos ensinamentos. Jesus ia para a sinagoga. Jesus estava sempre lá no meio dos falsos mestres, né, dos líderes judeus. Jesus nunca fez isso. Como é que o pastor agora prega isso? Olha, você sabe, eu fico realmente pasmado quando eu ouço às vezes num programa de rádio ou de televisão alguém que se diz pastor, alguém que diz que conhece Bíblia, usando esse tipo de argumento aqui. Não. Irmãos, Jesus, enquanto ele estava no cumprimento da lei, você sabe que ele nos dias da sua carne, ele estava o quê? Cumprindo a lei. Então, ele tinha que ir ao templo, ele ia à sinagoga, mas observe, todas as vezes que Jesus ia para esses lugares aqui, Jesus com muita ousadia e com muita coragem, ele se opunha e ele denunciava os falsos líderes judeus. É por isso que eles se tornaram tremendamente hostis a Jesus, ao ponto de desejar a morte de Jesus. Naquele tempo, meus irmãos, olha, qualquer pessoa em Israel era capaz de perceber de uma maneira muito nítida a diferença entre Jesus e entre os líderes judeus. Qualquer um percebia. Compare, por favor, a conduta de Jesus naquele tempo com a conduta dos evangélicos nos dias de hoje. Faça uma comparação para ver se é a mesma coisa. Eu pergunto a você, quando Jesus esteve no templo, será que Jesus manteve comunhão com os fariseus incrédulos? Será que Jesus se reunia com eles para orar juntos? Vamos orar aqui, dá a mão lá, todo mundo, vamos fazer uma oração ecumênica. Jesus não orou com eles? Jesus nunca demonstrou, nunca, meu irmão, nenhuma aprovação espiritual. Jesus jamais trocou saudações com os fariseus. O Senhor nem os saudava, não mantinha nenhum tipo de cordialidade com essa gente. Será que Jesus trabalhou com eles em campanhas evangelísticas? Será que Jesus se sentou numa mesa com eles e disse, olha, vamos discutir aqui uma maneira de nós podermos conciliar os nossos ensinamentos, conciliar a minha doutrina com a doutrina de vocês? Jesus nunca fez isso, mas os evangélicos de hoje fazem isso aqui. Os líderes de hoje fazem esse tipo de coisa, sentam-se na mesa com um pastor de seita, falso profeta, e fica todo mundo sentado na mesma mesa, e todos se dão muito bem. Por isso que a sociedade diz, é tudo farinha do mesmo saco. Não é farinha do mesmo saco. Não é farinha do mesmo saco, meu irmão. Não existe isso aqui. A verdade nua e crua e bíblica é que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, Jesus condenou publicamente esse povo. Jesus os chamava de quê? Cegos que guiam cegos. Jesus disse, vocês são hipócritas, vocês são raças de víbora. Jesus disse, sepulcros caiados. Jesus era duro, meu irmão. Jesus condenou com veemência as práticas religiosas dos fariseus. Depois você veja em casa, no livro de Mateus, no capítulo 23, o versículo 13 em diante, você vai ver lá. Aí você vê com calma, você lê, não precisa ver agora. Então, igreja de Jesus, povo amado de Deus, em todo o seu ministério, Jesus sempre se opôs ao falso ensinamento dos líderes judaicos. É por isso que eles odiavam Jesus. Agora eu pergunto, será que esta postura do Senhor Jesus em relação aos falsos ensinadores, né? Será que tem alguma semelhança com a conduta dos líderes evangélicos de hoje em relação aos falsos profetas, em relação aos ímpios? Será que tem a mesma coisa? Não. Hoje se faz exatamente o contrário, exatamente o oposto disso aqui. Então a verdade é que Jesus, meus irmãos, sempre se mostrou separados daqueles que não eram da verdade. Eu só é da mentira, estou fora. E ele deixava isso bem claro.
Ele não falava atrás das portas escondido, não. Ele botava a boca no trombone. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Hoje você vê outros que argumentam assim: pastor, mas o irmão tem que entender uma coisa, pastor. Olha, a separação entre o crente e os incrédulos é uma coisa errada, pastor. O irmão não pode pregar isso, porque Deus condena a divisão, pastor. Será que o irmão não conhece a Bíblia? O irmão prega tanto as epístolas de Paulo. O irmão não sabe que Paulo disse: não haja entre vós divisão. E agora o irmão fica pregando isso? Conheço a Bíblia muito bem, meu irmão. Eu vou te mostrar que conheço. Em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo disse assim: rogo-vos, irmãos, olha, estava rogando, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Agora eu pergunto a você: será que Paulo está dizendo aqui para não haver divisão, que é para todo mundo ficar junto, para haver ecumenismo? Não! Paulo foi o primeiro a se separar dos judeus. Paulo foi o primeiro a se separar dos falsos ensinadores. Não leia o restante do versículo. Ele diz: antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, em nenhum momento Paulo está dizendo aqui que nós devemos tolerar aqueles que são das trevas. Não, Paulo está exortando a igreja de Jesus, meu irmão, a se manter unida. Paulo está dizendo: olha, todos têm que falar a mesma coisa. Se é predestinação, é predestinação, meu irmão. Se Deus é soberano, Deus é soberano. O diabo está em algemas eternas, está em algemas eternas. Não pode um dizer que está, o outro dizer que não está. Não pode um dizer que Jesus venceu o diabo, outro diz: não venceu, mas ele levantou. Não, Jesus derrotou, mas foi só um soco que ele levou, ficou desmaiado. Aí jogaram um balde d'água lá e ele está outra vez aí vivo. Não é assim que se vive as divisões, meu irmão? Ele está dizendo: não, todos têm que pensar da mesma forma. Não pode haver divisão como tem havido. Por que hoje acontecem divisões na igreja? Normalmente é por causa de discórdias, não é verdade? Olha o que há de discórdia nas igrejas. Às vezes há divisões por causa do mau temperamento de alguns indivíduos. Às vezes a pessoa cria divisão dentro da igreja por causa de um espírito não perdoador, pessoa que não consegue perdoar ninguém, né? Então ela cria divisão dentro da obra de Deus. Às vezes por causa de uma satisfação pessoal, às vezes por causa de um orgulho, por causa de ciúmes, por falta de amor. E esse tipo de divisão é que Deus abomina. Se você cria uma divisão na obra de Deus, às vezes porque você quer satisfazer os teus intentos egoístas, os teus desejos egoístas, às vezes você, tem gente que entra na igreja, meu irmão, se finge de crente, mas ele está só fingindo. Na verdade ele quer alcançar alguma coisa, ele traçou uma meta: eu quero ser pastor. Aí ele entrou: eu quero ser pastor, acho que pastor ganha bem. Ele vem com essa ideia de que é o que se mostra aí fora, que pastor é ladrão. Aí eu quero também roubar. Aí entra com essa intenção, é verdade. Só que Deus é o pastor da igreja. E Deus conhece os intentos do coração do homem, meu irmão. Deus conhece os intentos do coração do homem. E quando Deus corta as pretensões, né, dos filhos do diabo, o que acontece? Eles se revoltam. Aí sai da igreja, fala mal do pastor, aí pinta o pastor como verdadeiro demônio, verdadeiro diabo, né? Só falta botar um chifre. Se desse chance, ele vinha aqui e botava um chifre na cabeça do pastor, um tridente na mão direita, uma capa vermelha, um rabo grande, né? Dizia: tá lá, né? E aí criam divisões. Às vezes por egoísmo, pessoas egoístas. Paulo disse o quê? O Deus deles é o ventre. Deus deles é o ventre. Pastor Carlos Magno, meu irmão está esquecendo, pastor, que Jesus disse que nós não devemos julgar, pastor. Pastor, é bom o irmão ler mais a Bíblia. Às vezes eu recebo umas cartinhas engraçadas aqui na igreja, sabe? É bom porque eu não tenho tempo de ver televisão, né? Aí eu não tenho tempo de ver algum programa humorístico para rir um pouquinho. As cartas me divertem. Às vezes eu fecho a porta, fico sozinho lá dando risada, meu, que são muito engraçadas, tá? O irmão tem que se converter, o irmão tem que ler mais a Bíblia. Será que o irmão não sabe que Jesus disse que nós não podemos julgar? Não pode julgar, pastor. Pode sim, meu irmão. É que as pessoas é que não conhecem Bíblia, né? Sim. Pastor, mas se nós vamos viver separados, nós vamos ter que julgar. Ok, vamos ver isso em Mateus. Mateus capítulo 7.
Versículo 1 em diante. Ai, meu Deus, eu nunca tinha lido isso aqui. Olha, não é que tem razão mesmo quem escreveu essa carta para mim? Ai, irmão, primeira vez que eu estou vendo isso na Bíblia. Jesus disse assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Aí o povo de Deus não tem discernimento, os pastores não têm discernimento, né? Vão tudo pela letra, para neste versículo e diz: olha, não pode julgar, olha, o irmão ali está adulterando, está roubando, está falando mal do outro, está fazendo fofoca, não é de Deus. Irmão, não faça isso, irmão, pelo amor de Deus, o irmão está julgando. É só que você ouve no meio evangélico, até na igreja aqui acontece isso às vezes. Oh, não julgue não, não pode ser assim, não pode julgar. Ah, é? Vamos ler o resto. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o que Jesus está condenando aqui? Irmão, Jesus está condenando aqui o julgamento hipócrita. Aquelas pessoas que estão sempre apontando os erros dos outros, quando elas mesmas fazem erros muito mais graves do que aquele que ela está apontando. Jesus disse: isso é hipocrisia. Arranca primeiro a trave do teu olho, aí depois sim você vai lá e tira o cisco do olho do teu irmão. Então ele está condenando aqui o julgamento hipócrita. Aqui Jesus não estava ensinando que você não pode ter discernimento para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Jesus não é maluco. Você vê que no versículo 15, olha o que ele diz aí. Olha o que ele diz no versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, não te deixe levar por aparência de ninguém, meu irmão. Não te deixe, o povo de Deus é muito inocente, sabe? Se botou uma gravatinha, um palitozinho, uma bíbliazinha, uma vozinha mansinha, e sou pastor, todo mundo acredita. Não, mas é um pastor, é o pastor, é o pastor, é o pastor. Entendeu? Todo mundo respeita como pastor, todo mundo considera como pastor. O sujeito pode fazer as coisas mais absurdas do mundo, pode adulterar, pode roubar, pode matar, pode esfolar. Não, mas foi o pastor, tem que ter pastor, pastor. Não, não, não. Irmãos, tem que olhar o que está dentro. Jesus disse: olha, o disfarce é de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Agora, como é que nós podemos reconhecer lobos vestidos de ovelha sem ser discernido espiritualmente? E para você discernir, você tem que julgar. Você tem que discernir, ver o fruto e dizer: opa, isso é do diabo, meu irmão. Este é um lobo vestido de ovelha. Senão, como é que você vai discernir? Como é que você vai se acautelar de lobos vestidos de ovelha? Tem que julgar. No versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode, diga, não pode, a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui Jesus está mostrando que você só pode identificar os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos irmãos, os falsos crentes, pelo fruto. Jesus está orientando a igreja, meus irmãos, a como detectar o joio no meio do trigo e se separar dele. É isso que ele está ensinando aqui. Ele diz: olha, não pode a árvore boa produzir frutos maus. Se você vê uma pessoa dizendo que é crente, tem Bíblia, e vive falando da vida de um, da vida de outro, não é crente. Não é crente, meu irmão. Não seja inocente, não se deixe enganar. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Uma pessoa que é crente bebendo, uma pessoa que diz que é crente mentindo, levantando calúnia, uma esposa que diz que é crente. Não, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, olha, vou dizer uma coisa para o irmão, pastor, olha,
Graças a Deus eu sou uma crente em Jesus, pastor. A única coisa que não se converteu ainda foi a minha mão, sabe, pastor? Quando meu marido fala mais alto comigo, olha, eu não tenho paciência, eu meto a mão na cara, pastor, arrebento mesmo. Ah, é, irmã? Isso não é crente de nada, meu irmão. Nunca foi crente. Nunca nasceu de novo. Você acha que um marido crente vai bater na esposa? Não, meu irmão, não pode. Em absoluto não pode, não é crente. Isso não é filho de Deus, isso é filho do diabo. Entendeu? Isso é lobo vestido de ovelha. Não pode uma pessoa que é crente ficar passando os outros para trás. Compra e não paga, é desonesto, não honra a palavra. Não pode. Não pode, a minha Bíblia diz que não pode. Se diz que não pode, é porque não pode, meu irmão. Então, se fugir disso aqui, você não está obedecendo ao Evangelho. Por isso que ele diz, não vos enganeis, não te engane, não te iluda. Por isso que de vez em quando tem gente aí, passando problema, pastor, olha, eu estou com prejuízo, o irmão pediu para eu fazer um crédito, e eu fui no comércio, ele disse que estava com o crediário dele todo já cheio, e não tinha mais condições de fazer, já aconteceu isso aqui uma vez na igreja, uns 3 anos atrás. Sabe por quê? Por causa da inocência. Agem como criança, não são maduros, né? Aquela coisa de não discernir, não olhar o fruto, se deixa levar pela aparência, se deixa levar porque a pessoa tem uma Bíblia, se deixa levar porque a pessoa tem uma vozinha mansa. E não sei se você já percebeu, esse tipo de gente, tudo tem voz mansa. Que coisa incrível, né, rapaz? Parece que a voz exerce um poder tremendo, né? Acho que é por isso que o diabo faz isso, usa, né? Por isso que a Bíblia diz, são boca de manteiga, né? São os boca de manteiga, meu irmão. Não, é impressionante. Você pode ver. Olha, todas as pessoas que nos deram problema na igreja, mesmo antes da graça, eu fiz um retrospecto disso, fiz uma árvore genealógica, que voltei ao passado, todos eles eram boca de manteiga. Todos eles eram boca de manteiga, era tudo gente boazinha, mansinha. Meu pastor querido, meu pastor amado, eu amo tanto o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu digo, assim, tal. Por ti eu darei a minha vida, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Olha, hoje eu corro, meu irmão, distância, légua. Quando eu vejo um boca de manteiga, eu estou fugindo pelo outro lado. É verdade, viu? Se tiver alguma aqui falar e eu ouvir, eu saio correndo. Não estranho não, se não disse, foi um boca de manteiga que apareceu, eu estou correndo deles. É verdade, meu irmão. É porque sempre quando a pessoa vem com muita coisa, é sempre falsidade. Pode ver. Vem com muito neném. Você vê uma pessoa querendo mostrar muita santidade, fuja dela. Pode fugir. Porque santidade não se mostra, santidade você vê naturalmente. Santidade, meu irmão, é uma coisa que vai fluindo, não precisa ser mostrar a ninguém, as pessoas veem em você a santidade. Vê uma pessoa querendo mostrar que é muito santa, não porque eu sou muito direito, olha, eu mato e morro, olha porque Jesus, olha porque o Espírito Santo, olha porque o Espírito não sei de quem, porque o anjo, porque Gabriel, porque não sei quem. Pode fugir, sai fora dela, meu irmão, pode fugir. A experiência tem mostrado isto, né? Então, você só pode identificar quem é joio, quem é trigo, se você discernir, se você julgar. Agora, a falta de conhecimento, meus irmãos, é que tem impedido o povo de Deus de obedecer o Evangelho nesse aspecto que eu estou abordando. O povo não tem conhecimento, não discerne, né? Fica tudo aí uma mistura desgraçada, e qual é o resultado? O povo de Deus não sabe discernir o mal. Paulo falou sobre isso em Hebreus, para a gente terminar. Hebreus capítulo 5, confira por favor na tua Bíblia, versículo 13 e 14, ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Pastor, que história é essa aí de leite? Você sabe o que é o alimento leite? É a lei. Todo aquele que se alimenta de lei,
Pessoa que passa a vida inteira numa igreja, só ouve falar de jejum, de vigília, porque o diabo que saiu do demoniado gadareno e entrou nos porcos, porque a mulher que tocou na orla do vestido de Jesus, aí na outra semana vai lá, aí ouve que o cego gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Na outra semana, porque o Zaqueu desceu da árvore. Na outra semana, porque Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. Na outra semana, porque as muralhas de Jericó caíram. Na outra semana, né? Só ouve isso, meu irmão. Tem gente que tem 20 anos, 30 anos, 50 anos de crente, só se alimentando de leite. Leite, 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 porque é o pecado, porque é a salvação que se perde. E se vê televisão, o diabo vai ser a tua solução. Não é isso que se fala? É? Se for à praia, o espírito sai correndo. Se usar calça comprida, Senhor apaga o nome do livro da vida. Isso é leite. Então Paulo disse: olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, é criança espiritual. Você vê uma criança, você tem que ter muito cuidado com uma criança. Você pegar uma criança, meu irmão, há pouco tempo atrás, há uns meses atrás, tinha uma propaganda que eu achei magnífica, que era combatendo as drogas, me parece, né? Eles fizeram algum outdoor na cidade e mostravam uma criança segurando uma faca. Não sei se vocês lembram dessa propaganda, na televisão também passou, né? Para mostrar o perigo, né? Alguma coisa desse tipo assim. Eu achei tremendo que eles quiseram passar pela propaganda, porque criança não discerne, meu irmão. Você pegar uma criança e dar uma faca na mão, uma peixeira, olha, ela é capaz de se matar sem saber que está se matando. Ela não tem noção do perigo. Você pegar uma criança e botar uma cobra na frente dela, ela vai querer pegar a cobra. Então na vida espiritual é a mesma coisa. O povo de Deus é criança. Por isso que você vê tantos absurdos na obra de Deus. Por isso que há tantos falsos profetas, por isso que há tantos falsos pastores, porque só tem criança, meu irmão. E criança é fácil de enganar. Criança você engana com qualquer bala. Você, para roubar uma criança, sequestrar uma criança, é a coisa mais fácil do mundo. Porque criança não tem discernimento, criança não tem malícia, não é verdade? Então ela é enganada. Por que o povo de Deus é enganado aí com tanta facilidade? Se engana o povo de Deus com corrente, se engana o povo de Deus com enxofre, se engana o povo de Deus com um copo d'água na frente do rádio, mandando a pessoa participar de campanha da lágrima, como o irmão ali precisa, mandar a pessoa chorar no envelope, meu irmão. Você sabe o que é isso? Mandar a pessoa vender as máquinas da empresa e desafiar Deus, que aí Deus vai dar tudo novo. Mandar a pessoa ungir a serra tico-tico com óleo. Já imaginou isso? Você pegar uma serra, brrr, não, unge lá que vai ficar legal, a fita está estragada, vai se ungir com óleo, vai ficar nova em folha. Ele já estava pensando em levar a máquina para a igreja. Então vou levar para a casa da bênção. De repente se converte tudo, né? A serra, o motor, aí fica uma bênção de Deus. Por que se faz isso com o povo de Deus? Porque é criança. Porque é criança. Quando nós não tínhamos conhecimento da graça, quando nós vivíamos se alimentando de alimento leite, nós éramos enganados também. Eu fiquei 12 anos enganado, meu irmão. Coitado da minha mulher, bebia óleo ungido, por isso que ela engordou, está fazendo dieta aí, sofrendo as pampas para perder peso. Foi tanto óleo que ela bebeu. Se ela tinha uma dor de cabeça, ela pegava o vidro de óleo e fazia óleo. É verdade, meu irmão. E haja óleo, haja óleo, haja óleo. Não podia dar outra coisa? Coisa de criança. Entendeu? E você enganar, a gente faz humor, mas a coisa é séria, meu irmão. Você não sabe quanto sofrimento isso traz para a vida das pessoas. Nós sofríamos muito, a família esboroada, casamento em crise, não sabíamos lidar com o filho, não sabíamos nada, meu irmão. Só essa coisa de óleo, enxofre, corrente, jejum e vigília, e sobe monte, desce monte. Nós temos gente aqui, esse irmão que está aqui na frente, perdeu esposa, casamento que se acabou por causa dessa desgraça, meu irmão. Não foi, abençoado? Acabou o casamento, acabou tudo por causa desse envolvimento com essas coisas. Então, no versículo 14, Paulo diz: mais um alimento sólido. Aleluia. O que é o alimento sólido, pastor? A graça de Deus, a água pura que o Senhor disse: eu vou aspergir sobre vocês e vou purificar das vossas imundícies e dos vossos ídolos, né? Então o alimento sólido é para quem? Para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
Então você tem que saber discernir, irmãos, não somente o bem, mas também o mal. Então aparta-te do mal, fuja do mal, meu irmão, foge do mal. Olha, obedeça essa palavra, obedeça o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja uma pessoa fiel a Deus. Senhor Deus te deu vida. Jesus, quando ele veio e morreu na cruz do Calvário, ele operou, meu irmão, uma obra completa. Ele consumou todas as coisas. Quando ele te chama, ele tira o coração de pedra, ele te dá um coração de carne, ele põe espírito novo dentro de você, ele põe o próprio espírito dele para habitar na tua vida para sempre. E ele ilumina os olhos do teu coração para que tu sejas obediente à verdade e vivas uma vida em perfeita comunhão com Deus. Os ímpios não obedecem o Evangelho. Ouve. Entra por aqui, sai por acolá. Mas a minha Bíblia diz, no dia que Jesus voltar, ele vai fazer vingança contra os filhos do diabo. São esses que não obedecem o Evangelho. O Senhor disse, olha, eles serão banidos da face do Senhor. Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. Mesmo que esteja dentro dessa igreja aqui, mesmo que esteja ouvindo a graça. Porque o joio se intromete em todo lugar. Ouve graça, diz que é eleito, diz que é predestinado, e quando sai da porta da igreja para fora, está fazendo tudo que o espírito do diabo faz. E quando voltar, Senhor Jesus, mas eu disse que eu sou um predestinado. Pois é, você disse, mas eu não te predestinei, meu querido. Você que diz, mas eu não te predestinei, por isso que a tua vida é torta. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Acabou. Então, igreja de Jesus, igreja santa, igreja do Senhor, discirna o bem, mas também o mal. Aparta-te, meu irmão, da injustiça, aparta-te das trevas, não mantenha comunhão com os ímpios, não te assente na roda dos escarnecedores. Um pouco de fermento, a Bíblia diz, leveda toda a massa. Não te achegue aos falsos irmãos. E não venha depois, pelo amor de Deus, não, pastor, mas você sabe como é que é. A gente tem que ter misericórdia. A Bíblia não está dizendo, tem que ter misericórdia dos teus irmãos verdadeiros, não dos falsos irmãos, não dos falsos, não dos filhos do diabo. Se você não consegue viver esta palavra, você já deve começar a partir de hoje a pensar seriamente, porque provavelmente você não é ovelha de Jesus. Se você é ovelha, na hora que você ouve essas verdades, você tem que cumprir essa verdade, você tem que obedecer o Evangelho, porque para isso o Senhor colocou o Espírito Santo dentro da tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja nessa manhã.